Outro desafio e oportunidade na agrofloresta é a geração de renda na fase de árvores da agrofloresta. É um desafio. Não vou ter tempo de falar qual é o desafio direito, mas a gente foi chamado pelo Arthur, coordenador desse projeto Agroflorestal Vale do Ribeira, coordenado pela Cooperar Floresta, com patrocínio da Petrobras, para coordenar a área de pesquisa do projeto. E dentro dessa área de pesquisa, a gente fez esse estudo, como que a gente pode gerar renda na fase árvore da agrofloresta. Duas maneiras que a gente pensou. Pensamos em mais, mas eu só vou trazer aqui duas que a gente trabalhou um pouquinho. Pagamento de serviços ambientais, que eu acabei de falar, mas a gente ainda está vendo os serviços, a gente não tem nem expertise para fazer a valoração e os pagamentos, isso é um desafio, como eu botei. E a produção, que aí é mais a nossa área, e aí a gente pensou um pouquinho. Produção na agrofloresta com árvores. O que as agroflorestas nos mostram? Elas mostram que tem espécies que estão vindo sozinhas, que estão querendo entrar na agrofloresta. Então, por que a gente não vai dar força para isso, né? Duas dessas, que a gente levantou até agora, com um levantamento bem pequenininho, têm produtos consagrados na alimentação. A palmeira jussara e o biribá, que eu não conheço muito bem, mas é parente da fruta do conde. Uma delícia. A gente escolheu a palmeira jussara para ser a primeira espécie que a gente, de trabalho, porque, como já foi colocado, é uma espécie-chave para a alimentação da fauna, é uma espécie vulnerável à extinção, como a gente já falou também. Ela faz parte da cultura brasileira. Na Carta de Pero Vaz Caminha já se falava do consumo de palmito, em 1500 pelos indígenas, lá na Bahia. As partes utilizáveis deles é tudo que você imaginar, né? Sendo que quando os imigrantes japoneses chegaram aqui, não tinha bambu, eles usaram a estipe da jussara para substituir o bambu. Então ela é de cabo a rabo utilizável, literalmente. Os três produtos consagrados, palmito, polpa e ela como planta ornamental, acabei de ver uma aqui chegando no quintal aqui, muito bonita. E talvez também ela seja a espécie da Mata Atlântica mais estudada para manejo sustentável, principalmente pelo pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, durante os anos 90 e início de 2000. Eles publicaram esse livro, eu tinha esse livro, mas eu nem trago, porque eu tenho medo de perder. Quem não tem esse... tá aí o Wagner. Wagner trabalhou nos estudos desse livro, né? Aqui em Eldorado. Esse livro vale ouro. Tá, a gente pode dar um jeito de eu tirar fotografia desse livro. Esse livro é muito bom. Quem não tem que ter. Quem quer trabalhar com palmito, né? Com jussara, desculpa, palmito também. Nesse livro tem essa pirâmide populacional. Aqui tem as plântulas, mais de 10 mil. Isso numa mata natural, tá? Numa floresta natural, no caso lá em Blumenau, que o Ademir Reis estudou. 4 mil indivíduos de regeneração, mudinhas, né, plantinhas, 310 jovens e 60 matrizes, que são as plantas que estão com fruto, que dão fruto. Isso é estrutura. Essas matrizes seguram toda a barra dessa população sadia, porque elas mantêm, através do fruto, a renovação. Morreu aqui, mas está vindo gente através dos frutos que elas estão gerando. E mantém a diversidade genética. Então, 60 matrizes é básico, você tem que ter 60 matrizes para ter isso. Existiam leis quando o manejo sustentável em floresta era permitido, porque a jussara não era ainda considerada espécie de extinção. Essa era a diretriz, você tem que deixar 60. Por hectare, tudo isso por hectare, tá? Obrigado. 60 por hectare. Muito obrigado. Então, essas duas teses estão nessa pasta Drive, que eu posso, Google Drive, que eu quero disponibilizar para quem quiser, tá? A tese do Ademir e a tese do Maurício, dos dois reis, lá de Santa Catarina. E tem essa tese que foi orientada pelo Maurício, do Juliano Zago, que também está na pasta, que traz um início de estudo mostrando que
você precisa de 200 árvores com fruto para manter, por hectare, para manter a alimentação da fauna associada em dia. Os animais não passar fome, deixa 200 que eles não passam. Se tiver mais de 200, você pode tirar o palmito. Lembrando que isso aqui não pode, porque esses estudos aqui são floresta natural. Eu estou falando da agrofloresta, que já vou falar, estou me adiantando aqui. Então a gente mediu na agrofloresta, também no CZ Pedro, mas em outras. Olha o pato aqui de novo, esse cara está em todas. Medimos as árvores e os jussarais da agrofloresta. E eu quero trazer o exemplo, esses dois são do CZ Pedro, mas eu quero trazer o exemplo do Juvenal, da Associação de Agricultores Familiares de Cajati, que está lá em Lavras, na RDS, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Lavras. A gente encontrou essa pirâmide populacional, comparada com a pirâmide natural. Olha como ela é bem mais gordinha de indivíduo. Ali tem um 9, mas é um 19, tá? Tem um excesso aqui de indivíduos, então, mais do que precisa para sustentar a população. Isso aqui é agrofloresta, tá, gente? Então, a gente acredita que esse vermelhinho aqui pode ser utilizado porque logo vai recuperar com essa dinâmica aqui, essas plantinhas vão crescer e vão virar mães num curto espaço de tempo. A gente fez um cálculo inicial, tá? Não se empolguem, isso aqui tem que ser visto em campo, a gente não teve oportunidade ainda, mas uma estimativa de gerar R$20 mil por hectare por ano, a cada 6 anos, tirando esse excesso de palmito e esse excesso de polpa das agroflorestas. Sendo que você pode coletar, como que você faz as duas coisas? Você coleta os frutos no outono, na época que dá o fruto, aí, início do outono, né? Aqui é fevereiro, março, abril, e depois, depois das chuvas, mas ainda antes de soltar flor, o palmito está gordinho, hidratado, cheio de água, então ele está pesado, uma boa hora para você cortar. A gente está trabalhando nisso, esperando aí o patrocínio, se alguém quiser patrocinar, queremos, tá? Fazendo sistema de produção de jussara orgânica plantada em agrofloresta, que é o jussara orgânica plantada. Gente, agrofloresta não é extrativismo em populações naturais. Tem que separar essas duas coisas. A agrofloresta é plantio. Isso aqui que eu estou falando de jussara é plantio de jussara em agrofloresta. A gente não está tirando nada na natureza, está tirando de área agrícola. Em determinadas condições, o agricultor podia estar plantando capim, podia estar plantando soja transgênica, podia estar plantando eucalipto. Não, ele decidiu plantar agrofloresta. Olha o tanto benefício. Como que a gente pode atrapalhar isso? A gente tem que ajudar, gente. Então, a Embrapa está imbuída nessa missão de fazer um extrativismo sustentável em agrofloresta. O JUSAF também a gente está querendo ter a condição de procurar outras espécies com essas condições do JUSAF, um excesso de populações que possa produzir e comercializar, mantendo a dinâmica, a função ecossistêmica, serviço ambiental que a espécie traz. E a gente tem a missão, como técnico, de insistir. A agrofloresta é plantio, há que ter liberdade de manejar e colher na agrofloresta e regulamentações que garantam para não bater a federal na porta do agricultor, como tem acontecido. Desafios e oportunidades, então. Juntando tudo. Simplificação da regulamentação para manejo agroflorestal, regulamentação para plantio de espécies nativas, separada da regulamentação de extrativismo em Mata Atlântica natural, internalização da realidade agroflorestal nos órgãos e políticas públicas, otimização dos serviços ambientais ofertados, valoração e especialmente pagamento por esses serviços e gerar renda na fase arbórea da agrofloresta. Se alguém quiser anotar, o link do Google Drive, mas pode anotar também o meu WhatsApp, que eu vou ter o prazer de mandar esse link
em digital. Também aí está meu e-mail, fico à disposição de quem quiser conversar. Obrigado. Muito obrigado, parabéns, excelente palestra. Muito obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? E nós estamos pelo YouTube da Abjaica também, e nós queremos agradecer a presença do Sérgio Cristofoletti. Então nós já temos aqui as três perguntas aqui na sequência, começando aqui pelo Arnaldo. Sérgio Cristofoletti, quem mais? Campolim, Marcos Campolim, Paulo Múzio, todos aí, e a gente agradece muito a participação. Rodrigo Torres, tá aí, tá bombando, viu, gente? Tá bombando aí o YouTube. Com o Arnaldo aqui. Isso. Bom dia a todos, meu nome é Arnaldo, sou agrofloresteiro, extrativista, cacheteiro e palmiteiro, essa é a minha origem, tá certo? Uma pergunta, quando o Cidefrando redesenha a floresta, quer dizer, a agrofloresta, ele derruba a agrofloresta com as madeiras que tem para poder recuperar o solo e poder voltar a plantar a entrada do solo e continuar esse sistema, é isso? Isso mesmo. A outra questão é a seguinte, eu só queria chamar a atenção. A minha cidade foi a primeira cidade do Brasil que fez uma indústria de palmito. A indústria de palmito nasceu em Duarte. E o Vale do Ribeira tem a tradição de manejo florestal de floresta nativa, tanto com cacheta, palmito, plantas medicinais e tudo mais. Quando veio o movimento ambientalista em 1986, ele entendeu que isso era... Alô? E aí separou o homem da floresta. Hoje, o mundo, em termos de ambientalismo mais moderno, procura como fazer as florestas nativas produzirem sem precisar desmatar. Então, assim, foi um erro, isso que ele levantou, da legislação ambiental criminalizando o pequeno agricultor. E, por outro lado, o que o professor aqui está levantando está corretíssimo, porque se um agrofloresteiro que fez a sua floresta, já, que nem meu caso, ele mata já desse tamanho, se eu puder desmatar para começar de novo, multa ou prisão. Eu sou um agricultor, eu não sou bandido, eu não quero ser confundido, porque a pena é a mesma. Eu vou para a mesma cadeia, tenho que responder e assinar lá todo mês como bandido. E agricultor não é bandido. Ótimo. Então, novamente, concordo com tudo que você falou, só quero ressaltar que tem que separar o que é manejo da cacheta na natureza, se você tiver um plantio de cacheta e você manejar. É diferente uma coisa de outra. Não estou falando que não pode manejar a cacheta, inclusive eu já trabalhei com cacheta, queriam deixar, a legislação era de 20 porta-sementes, 20 matrizes por hectare, e queriam deixar 0 porque não era viável deixar 20 economicamente. Aí os nossos estudos, na época eu estava na Unicamp, na Exalc, nossos estudos mostravam que não bastava deixar 20, tinha que deixar 60. Então aí inviabilizou o negócio, o nosso estudo. Então, assim, natureza tem que ter bem mais cuidado para trabalhar. É claro que comunidade tradicional tem outra justiça social envolvida, uma outra realidade totalmente envolvida de produção de gente da cidade que quer produzir. É claro que isso é diferente. Mas hoje eu não trouxe nada sobre isso, tá? Eu estou falando de plantio, nada contra, mas é uma outra história. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro florestal, sou consultor e venho trabalhando com a SPVS lá no litoral do Paraná, com sistemas agroflorestais. E a gente lida sempre com essa questão da insegurança jurídica, né? A gente está fomentando uma atividade baseado em espécies florestais nativas, os sistemas agroflorestais que a gente está desenhando, inclusive as espécies
de serviço são espécies nativas. Então, essa insegurança que você falou, a gente tem lidado também, discutido internamente. A minha pergunta eu queria saber, especialmente no estado do Paraná, em que pé está essa discussão com o órgão ambiental, quais evoluções estão tendo e, ao mesmo tempo, me colocar à disposição para poder contribuir com essas discussões lá no estado do Paraná também, porque elas são extremamente necessárias e talvez sejam relativamente simples, né? Se a gente conseguisse pelo menos delimitar os polígonos, onde há 20 anos atrás era um pasto e hoje se tornaram agrofloresta, talvez já resolvesse, né? E essas áreas fossem descriminalizadas, né? De alguma forma. Então, enfim, queria só uma atualização para você que está talvez mais inteirado que eu sobre isso. Vamos passar aqui muitas horas conversando sobre isso, né? É difícil de falar para você em pouco tempo o quanto que eu teria para falar, apesar de não ser especialista em legislação, tá? Mas o que eu posso dizer é que essa legislação é estadual, geralmente, baseada na federal, mas quem legisla é o Estado, não é o município, geralmente é o Estado. Tem 2 estados que estão mais adiantados, que é São Paulo e Rio Grande do Sul. São Paulo é magnífica a legislação que está sendo criada, precisa de ter a implantação dela, a implementação da 2018, da 189 de 2018, uma lei muito boa, mas eu sou mais fã ainda do trabalho lá do Rio Grande do Sul, que é a certificação agroflorestal, que eu vou botar na pasta também alguns links, e o cara que fez, um deles, né, o Ruth, é um cara super acessível, vale a pena conversar com ele. Tá? No Rio Grande do Sul, eles certificam a propriedade, fazem um acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, eles não criaram lei, eles pegaram as leis, unificaram num formulário só, e aí é preenchido esse formulário, e é uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Aqui em São Paulo é um pouco diferente, é mais na questão de legislação, de ir no órgão, e cada coisa que você for fazer, você precisa de pedir a licença. Inclusive, tivemos um episódio, não vou me estender nisso, acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, um episódio aqui, eu sou o biólogo que fiz a anotação de responsabilidade técnica dessa questão, tá? E aí não estava no polígono, não foi avisado para o órgão, e o nosso parceiro está com problema com a justiça, né? Então, assim, precisa de facilitar, precisa de internalizar essas questões. Paraná, eu estou lá no Paraná, trabalhei até com o pessoal da SPVS, bastante anos atrás. O Paraná está um pouquinho mais devagar essa história, mas tem muita gente boa, e não sei se você está no conselho ali do Saint-Hilaire. Então, tem uma discussão muito legal no conselho do Parque Nacional de Saint-Hilaire sobre isso, e tem um grupo de agrofloresta, vamos dizer assim, um grupo WhatsApp, e tem reuniões também, Câmara Técnica era de Jussara, aí estendeu para usos da Mata Atlântica, não me lembro o nome, e depois você entra em contato comigo que a gente troca a figurinha. Bom dia. Primeiro, parabéns pela apresentação. Falar para vir aqui por causa do João Vicente, aqui da Unesp de Registro. São 2 questões. Já que o sistema florestal está indo de manejo, antes de chegar na fase de floresta, né, precisa de luz, ainda está muito sombreado, enquanto não tiver uma política pública que defenda o produtor, vai fazer o manejo, evitando chegar até a parte mais sombreada, possibilitando a produção com luz, evitaria esse problema de legislação? É a primeira pergunta. E a outra, o uso de produtos não madeireiros na fase de floresta. Então tem muita folhagem que está usando como ornamental, plantas ornamentais de corte, e aí até mesmo medicinais e outras coisas. Isso também está sendo mais trabalhado. Realmente a gente vê a produção e tem essa possibilidade de manejo não madeireiro da floresta, né? Então como que está essa situação também? Obrigado. De nada. Primeira pergunta é manter a agrofloresta sem árvore, né?
não deixar... Assim, como o senhor mostrou, tem várias etapas do sistema florestal. Tem etapas anteriores da floresta fechada, com luz, e permitir a produção de frutas. Não, tá certo. Manter esse nível de manejo para evitar a pulverização. Eu entendi. Enquanto não tem política pública, né? Sim, a resposta é sim, evitaria. Mas seria uma pena, em termos de serviços ambientais, a floresta recompõe, aí você não estaria trabalhando com uma recomposição florestal, estaremos perdendo um serviço ambiental para a sociedade imenso. Também você... a fase arbórea pode ficar centenas de anos na natureza, né? A fase da sucessão secundária das florestas naturais, a fase de árvores, a árvore pode ficar ali dezenas, centenas de anos dominando, e aquele dossel ali faz nichos ecológicos, inúmeros nichos ecológicos que podem ser imitados, feitos em analogia na agrofloresta, que a gente perderia com isso. Então, sim, é possível, enquanto não fizer, eu não acho que é o caminho, mas é bastante feito isso, tá? Não, nem tanto por causa da legislação de ter medo de polícia, alguma coisa assim, mas porque os agricultores geralmente são... o ser humano é mais gente de luz, né? Os agricultores são gente de mais luz, né? Então, assim, a floresta é um desafio de manejo, é mais alto, é mais difícil de chegar, não é parte do métier, da lida original do pessoal de Coivara, né, de Corpo-Queima, de agricultura itinerante, que são a maioria dos agricultores que a gente trabalha. Então, a floresta, quer dizer, a fase arbórea é um desafio. Tem muitos produtos, né, que podem ser utilizados, mas isso tem até demais, vamos dizer assim. Porque aí, ali na Coopera tem muito abacateiro, só que abacateiro cai. Por quê? Bem, primeiro que não escolheram muito bem qual era a variedade do abacate que deviam plantar. E depois não tem um sistema de pegar o abacate, não dá tempo, o cara está colhendo o horto, então o abacate está lá. Então, assim, tem que ser focalizado em produto. Você quer um produto medicinal, não madeireiro? Beleza. Então, você se dedica a ter uma produção, porque tem alguém que está produzindo ele fora da agrofloresta, num sistema simples, com dinheiro, e você vai ter que concorrer com essa pessoa. Então, você tem que focar no produto para ter condição de competição. Senão, você não vai conseguir produção. E, realmente, os produtos não madeireiros, no momento, é melhor. Por quê? Porque o produto, se não for medicinal, mas se for alimentício, frutas, você consegue escoar nos caminhos que já existem dos agrofloresteiros. Por exemplo, a Coopera Floresta vende em feiras livres, em Curitiba principalmente, e na região, e vende para alimentação escolar. Programa público, né? E frutos de árvore entram nessa jogada tranquilo. Se você for vender madeira, você não vai vender madeira para a escola, você não vai vender madeira para a feira, você não vai vender a madeira in natura. Você tem que transformar. Então, tem que ter alguém que saiba transformar, tem que ter a serraria, tem que ter o comércio, o local de escoamento, o showroom. Então, cada coisa que você quiser fazer na agrofloresta, você tem que pensar no produto. Tá bom? Ok, tem uma senhora que tem uma pergunta. Eu peço que a senhora fazer um intervalo, por gentileza, para o Carlos Eduardo, que a gente precisa da sequência aqui. Parece que eu vi o Garrafão aí, o Cláudio Garrafão, de 7... Cláudio, quanto tempo? Obrigado pela sua presença. Secretário de Meio Ambiente de 7 Barras, prestigiando o evento aqui. Então, agora nós temos a palestra do Miguel